Após todas as configurações disponíveis dentro do modo Setup, existe mais uma, e é a mais importante que precisa ser executada. Ela fica dentro de uma opção oculta dentro do menu da central, que é o modo de parâmetros. Esse modo parâmetros ele define o funcionamento de todo o sistema, definindo o tipo de ação para cada uma das funções da central. Para acessar a opção parâmetros é muito simples. Lá na central, vá até a opção quantidade de laços e endereços e pressione a seta para cima por mais ou menos uns 10 segundos. Após esse período, o display da central irá exibir essa opção oculta, parâmetros. Para acessar a opção parâmetros, aperte a tecla Enter. Importante, esses são os parâmetros de funcionamento da central. E todos esses parâmetros foram definidos de acordo com as orientações e indicações da NBR 17240. Qualquer alteração executada aqui precisa ser feita com muita consciência e clareza. Ao acessar a opção parâmetros, nós verificamos na linha superior uma sequência hexadecimal, que vai do 0 até o F. E na linha inferior, uma sequência de números, 1 e 0. Que você consegue verificar até o final da linha também. Aqui, o entendimento é muito simples. A linha de cima indica o parâmetro específico da central. Por exemplo, esse é o parâmetro 0 e esse é o parâmetro 1. Cada um desses parâmetros irá definir um tipo de funcionamento para as opções do sistema. Na linha inferior, indica se esse parâmetro está ligado ou desligado. No caso, quando abaixo do parâmetro 0 existe o número 1, indica que o parâmetro 0 está ligado. Quando abaixo do parâmetro específico indicado na linha de cima existe o número 0, como aqui debaixo do parâmetro número 1, indica que esse parâmetro está desligado. Para navegar entre os parâmetros, utilize seta para cima. Caso, durante esse processo, você ultrapasse o parâmetro desejado, basta seguir apertando seta para cima para reiniciar o processo e começar novamente. Ao chegar no parâmetro que você deseja habilitar ou desabilitar, utilize a seta para baixo. Por exemplo, vamos até o parâmetro número 1. Ao apertar a seta para baixo, automaticamente esse parâmetro será habilitado, e você verificará isso de maneira visual quando o número 0 for alterado pelo número 1. Agora, eu irei explicar para vocês cada um dos parâmetros possíveis dentro da central KXZ. O primeiro deles é o parâmetro número 0. O parâmetro número 0 indica se o alarme automático do sistema está habilitado ou não. Por padrão de fábrica, esse parâmetro sai habilitado. Ou seja, sempre que existe um acionamento de dispositivo de campo, seja um acionador manual, um detector de fumaça, um detector de temperatura ou um módulo de entrada, por exemplo, automaticamente a sirene será acionada, respeitando o tempo pré-programado para o acionamento das sirenes, caso exista. Seguindo, nós temos o parâmetro número 1. O parâmetro número 1 é referente à porta serial mini USB existente na central, que é mais utilizada basicamente para realizar a programação da KXZ através do software programador. Quando esse parâmetro está desabilitado, como o padrão de fábrica, a central emite todos os eventos registrados no log de eventos da central sempre que a tecla Enter é pressionada, ao acessar o log de eventos. Sendo assim, caso eu tenha um computador conectado à central, eu consigo verificar o registro de todos os eventos da central em padrão ASCII 2 diretamente na tela do meu computador. Caso esse parâmetro esteja habilitado, a central emite todos os eventos da central em tempo real com um parâmetro aberto, também em padrão ASCII 2, para comunicação com algum software de supervisão do sistema. O parâmetro 2 define a proteção contra curto-circuito no laço endereçável da central. Quando definido em bit 1, ou seja, quando ele está habilitado, a central automaticamente corta a alimentação de todo o laço sempre que existir algum tipo de curto-circuito, para evitar sobrecarga e sobreaquecimento no sistema. Caso esse parâmetro esteja desabilitado, a central não irá cortar a alimentação do circuito, mantendo a alimentação do sistema apenas indicando o curto no seu display. O parâmetro 3 e o parâmetro 4 não são aplicáveis à central KXZ. Sendo assim, vamos direto para o parâmetro 5. O número 5 é utilizado para habilitar uma senha específica de acesso ao modo de configuração da central, que é o modo Setup.
Para habilitar esse parâmetro é muito simples. Aperte a seta para baixo e aperte a tecla ESC. Automaticamente será incluída uma nova opção dentro do modo Setup, que é a opção Muda Senha Setup. Vamos navegar aqui até encontrar essa opção. Ao acessar essa opção, você pode alterar essa senha. A senha padrão de acesso ao modo Setup é 4 vezes o número 0. Para alterá-la, utilize seta para cima, escolha o caractere específico e aperte a tecla Enter, alterando um por vez até o término desse ajuste. Após o término, a central indicará que a alteração deu certo. A partir de agora, sempre que for necessário acessar o modo Setup, será também necessária a inclusão dessa senha, além da senha de desbloqueio do teclado. Vamos verificar isso na central. Resetando o sistema, aguardando a central fazer todo o processo, acessar o modo Setup. Dentro do modo Setup, já solicita a senha de acesso. Seleciona o primeiro, Enter, seleciona o segundo, Enter, e segue assim até o último caractere. Terminando, a central já indica código OK e acessa o modo Setup. O parâmetro número 6 define o tipo de acionamento de grupos. Por padrão de fábrica, todos os grupos podem ter um atraso específico para o acionamento das suas sirenes. Digamos que a sua instalação possui 4 torres e cada uma delas atuam em um grupo distinto, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Você pode, por exemplo, configurar um tempo de atraso específico para cada uma dessas torres. 30 segundos no grupo 1, 1 minuto no grupo 2, 1 minuto e meio no grupo 3 e 2 minutos no grupo 4. Esse é o padrão de funcionamento normal com o parâmetro 6 desabilitado. Caso o parâmetro 6 seja habilitado, esse tipo de acionamento muda. O acionamento em cada um dos grupos será imediato, sempre que algum dispositivo daquele grupo específico for acionado. Por exemplo, digamos que lá na torre 1, um acionador seja pressionado. Automaticamente, todas as sirenes daquele grupo específico serão acionadas. E isso se repete para todos os demais grupos. Porém, você pode definir um tempo específico no grupo principal da central, que é o grupo 0. E quando esse tempo for atingido, automaticamente todas as sirenes de todos os grupos serão acionados, evitando a necessidade de que um operador faça esse processo de alarme geral do sistema de maneira manual diretamente na central. O parâmetro número 7 define a forma de acionamento da saída auxiliar de relé existente na placa da central. Quando desabilitado, esse relé será ativado de maneira permanente sempre que houver algum tipo de acionamento na central ou de acordo com a configuração designada para ela. Quando esse parâmetro é habilitado, esse relé não será acionado de maneira permanente, mas de maneira pulsante, ou seja, a partir do momento que houver a necessidade desse relé ser utilizado, seja por acionamento de fogo ou falha, ele irá acionar através de um pulso de 3 segundos e depois desativar. Chegamos então ao parâmetro 8, e esse parâmetro é um parâmetro muito importante para o término de configuração da sua central. Os outros parâmetros são parâmetros que podem ou não ser alterados de acordo com o padrão da sua instalação. Porém, esse é um que necessita ser habilitado, tá certo? O parâmetro 8 define o processo de supervisão da central. Todas as centrais endereçáveis e Lumac saem de fábrica no modo instalação, e é necessário que, após o término da instalação, antes da execução dos testes de funcionamento de cada dispositivo e de comissionamento do sistema, esse parâmetro seja habilitado. Com esse parâmetro habilitado, a central passa a indicar todas as falhas de comunicação existentes no sistema, facilitando assim todo o processo de manutenção. Para habilitar esse parâmetro, vá até o parâmetro número 8 e aperte seta para baixo. A partir de agora, sua central está totalmente configurada e passará a exibir todas as falhas existentes no sistema. O parâmetro 9 vai definir o tipo de acionamento da sua saída auxiliar, se ela será acionada no momento de alarme ou de pré-alarme. Por padrão de fábrica, sempre que houver algum tipo de acionamento em campo por qualquer dispositivo, o seu relé será acionado imediatamente. Caso esse parâmetro seja desabilitado, o relé será acionado após o tempo de atraso programado para sirenes, respeitando o processo de alarme da central.
O parâmetro A não faz parte das funções da caixa Z, então vamos diretamente para o parâmetro B. O parâmetro B define a forma como o relé auxiliar será acionado, se por alarme ou por falha. E aqui, de maneira bem simples, funciona dessa forma. Quando o parâmetro B está desativado, que é o padrão de fábrica, o seu acionamento fica condicionado aos parâmetros 7 e 9, e sempre por acionamento de fogo. A partir do momento que o parâmetro B é acionado, a saída auxiliar passa a funcionar de maneira exclusiva em situações de falha. Então, sempre que houver algum tipo de falha no sistema, automaticamente esse relé será acionado. O parâmetro C já define o tipo de indicação do alarme de fogo pela central. Com esse parâmetro habilitado, sempre que houver algum tipo de acionamento enviado por algum dispositivo de campo, a central manterá essa indicação no display, mesmo que esse dispositivo seja rearmado, seguindo todos os padrões orientados pelas normas técnicas. Caso esse parâmetro seja desabilitado, no momento que o dispositivo de campo que ocasionou o acionamento na central for rearmado, automaticamente esse evento será extinto e a central volta a supervisionar o sistema de maneira normal. O parâmetro D define como as falhas ou avarias são exibidas pela central. Com esse parâmetro desabilitado, sempre que houver algum tipo de falha de comunicação no sistema e esse dispositivo retornar a se comunicar com a central, essa falha deixará de ser exibida e a central voltará ao seu modo normal de supervisão. Com esse parâmetro habilitado, sempre que houver algum tipo de falha de comunicação, por mais que o dispositivo volte a se comunicar corretamente com a central, ela continuará exibindo essa informação no display e só retornará ao seu modo normal de funcionamento quando ela for resetada. E os dois últimos parâmetros, E e F, não são aplicáveis à central caixa Z. Sendo assim, terminamos a apresentação do modo parâmetros da central. Existe ainda mais uma configuração oculta dentro do modo setup da central caixa Z. Para acessá-la é simples. Vá até a opção quantidade, laços e endereços e aperte seta para cima. Não solte, pressione por alguns segundos. A primeira opção que será exibida é a opção de parâmetros. Mantenha pressionado e logo em seguida a opção de alterar o nome do display será exibido. Nome do display. Vamos entender um pouco melhor essa opção. Sempre que você observa o funcionamento de uma central endereçável da Ilumac, você verifica que o seu display exibe duas informações. Primeiro é Ilumac e depois Sistema Normal. Sendo assim, é possível alterar o nome do display. Onde está escrito Ilumac, por exemplo, você pode colocar o nome desejado, seja o nome do condomínio ou do local, do estabelecimento, enfim, onde a central está instalada, ou até mesmo o nome da sua empresa de prestação de serviço. Para executar essa configuração, aperte a tecla Enter e aqui você utilizará seta para cima e seta para baixo para alterar cada caractere do display. Faça a alteração de acordo com seu desejo e aperte a tecla ESC para retornar ao menu anterior.